Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesta quinta-feira, estamos aqui gravando, falando sobre Goiás, como sempre, todo dia, logo de manhãzinha, né? Tô saindo aqui da minha casa para sua casa, para o seu carro, para o seu smartphone, da onde você me acompanha, sempre levando as melhores novidades dos bastidores do Esmeraldino. Então, hoje vamos falar um pouco sobre esse jogo aí, né? O Goiás que enfrenta um jogo contra um adversário que precisa desesperadamente reencontrar com a vitória. São 8 jogos sem vitória. O América Mineiro vem para enfrentar o Goiás como um franco atirador, né, desesperado por uma vitória para se recuperar dentro do campeonato. Está ali na zona de rebaixamento e precisa vencer. E geralmente esses jogos a gente sabe que costuma oferecer imensa dificuldade ao Goiás. O Goiás que sempre sofre quando enfrenta times ali de baixo, mas o Goiás é favorito, né? Não pode tirar o favoritismo do Goiás. Agora, se vai vencer, é o que eu sempre falo: favoritismo e vitória não tem nada a ver, né? O Goiás é o favorito, mas se vai vencer, só Deus que sabe, né? Depende muito da postura dos jogadores em campo, de como o senhor Messias vai voltar, com a cabeça no lugar, né? E as escalações, como que vai ser. A gente sabe, foi muitas cobranças em cima, principalmente do Mancini. Mancini foi sim responsabilizado por essa última derrota, né? Das invenções de moda, das mudanças, né? E eu acredito que o Goiás vai mudar o time bem para o jogo contra o América. Na ausência do Anselmo Ramon, eu nem acredito que o Arthur Caíque vai entrar, tá? Tá muita gente aí cravando o Arthur Caíque, né? Então eu vou falar para vocês, eu não acredito que o Arthur Caíque vai substituir o Anselmo Ramon, não. Eu acho que é mais fácil ele mudar o esquema de jogo, né? Eu acredito em um time ideal que tem ali Tadeu, Messias, eu colocaria o Gonzalo, até porque eu não sinto muita firmeza no Luiz Felipe. Eu gostei muito das duas partidas que o Gonzalo fez como zagueiro. Nem chega a ser improvisação, porque você vai falar do outro lado. Ah, mas você está falando de improvisar, tá improvisando. Não. O Gonzalo jogou por muitos jogos no Atlético Goianiense, por muitos jogos ele atuou como zagueiro. Então não é improvisação. Ele atua de zagueiro e atua de volante. Inclusive na partida que fez, acho que contra o Atlético, né, atuando de zagueiro, para mim foi o melhor zagueiro da partida, acabou com a partida. Foi muito bem, foi muito firme e não é tão lento quanto o Tite. Então eu acharia interessante essa dupla Messias e Gonzalo, que são dois jogadores fortes que não inventam muito moda. O Gonzalo não inventa muito sair jogando, é aquele jogador que tira a bola e joga para frente. Então, para mim, ia dar certo com o Messias, né? Então, tiraria o Tite, colocaria o Tite no banco. Eu acho que isso tem muita chance de acontecer, até para resguardar o jogador, porque o Tite na serrinha, se ele pegar na bola, ele vai ser vaiado, com certeza. A torcida já tá de saco cheio, ninguém aguenta mais ver o Tite na zaga do Goiás. Já no meio, ali na lateral, eu colocaria o Lepo e o Caito. Colocaria o Lepo para jogar na direita, o Caito na esquerda, na, cada um na sua ali. Não, pelo amor de Deus, o Lepo na esquerda e o Caito na direita, que senão deu me livre. Aí sim seria improvisação. Colocaria essa para acontecer, colocaria o Lepo para jogar na dele mesmo, não improvisado, colocaria o Caito na dele ali, jogaria com esses dois laterais. No meio-campo, eu povoaria o meio-campo, tá? Eu jogaria com o Marcão, jogaria com o Juninho e com o Gava, e colocaria, além disso, o Moraes. Então, jogaria ali com 4 meio-campos, né? E no ataque, os dois, né? Eu colocaria o Jajá de um lado e o Elton Rato do outro. Não tem segredo, não tem segredo, né? Não precisa a fórmula. Então, não precisa inventar moda. Até porque eu vejo muita gente falando assim: o Goiás precisa urgentemente contratar um centroavante. Gente, se a gente for analisar friamente, o Anselmo Ramon não vem sendo centroavante no Goiás. Ele é aquele cara, ele é aquele falso 9. Ele busca a bola, ele joga no meio campo, ele vai, ele volta. Então, assim, dá para adaptar um dia ou outro com o Anselmo no jogo. Não tem esse desespero em busca de centroavante. Não precisa dessa, desse pandemônio que se cria em torno de o Goiás não ter um substituto para ele. É só mudar o esquema tático. Se você não tem o Anselmo Ramon, troca, coloca mais um jogador de velocidade, né? Até porque o Anselmo Ramon não é um cara que faz gol todo jogo, né? Não é todo jogo. O último gol que o Anselmo Ramon fez, se eu não me engano, acho que foi contra o Atlético Goianiense, né? Não lembro. Então, assim, tem algumas partidas já que ele marcou. Ele não é aquele jogador constante, aquele que marca todo o jogo. Então, assim, não tem o Anselmo, altera o esquema de jogo, coloca mais um jogador de velocidade, né? Não existe só um esquema tático que joga com um jogador fixo, até porque ele não joga fixo. Ele é um falso 9, ele é um jogador que busca jogo. Qualquer um pode entrar ali e fazer essa função, não precisa dessa preocupação. Acho que a preocupação maior do Goiás é movimentar e povoar o meio-campo
né, para segurar o jogo ali e distribuir bem as jogadas, né? Porque aí o Wellington, o Jajá vai ter opção, o Wellington Rato jogando mais próximo da área vai ter opção de estar finalizando e marcando o gol. Então, é interessante isso, povoar o meio campo, reforçar o sistema defensivo, e aí sim a gente volta a ter um time combativo, um time que vai vencer partidas sem passar tanto susto. Inclusive, eu acho que essa escalação que eu dei aqui, mais ou menos, né? Acho que depois a gente vai até corrigir, nem sei se deu os 11 aí, mas essa escalação aqui, para mim, não sofreria contra o América Mineiro, né? Inventar moda de colocar volante como zagueiro, não precisa disso, você tem opção dentro do próprio elenco, né? Você tem o Wesley Garcia, que é um jogador que pode iniciar a partida, não tem condição de jogar um jogo inteiro. A gente sabe que o Wesley, se você colocar ele para correr 90 minutos, ele arrasta a língua no chão, né? Mas ele tem condição sim de jogar ali, né? Uns 45 minutos com excelência. Pode colocar o menino no segundo tempo também, vai ajudar. O Pedrinho se retornar. O Pedrinho ontem foi a campo, parece que não treinou, né? Não sei o que aconteceu, mas fez atividade física ali no campo, né? Mas não treinou. Não sei se vai ser opção para o jogo. Mas caso aconteça, vai ser uma ótima opção. Pedrinho que tá fazendo falta, inclusive. Tá fazendo falta, inclusive. Para eu entrar no segundo tempo, é um jogador que vem fazendo falta. E o Elton Rato, né, vai ter a oportunidade agora de ser o protagonista da partida. Se não ser o Ramon, que geralmente todos viram a atenção para ele, nesse jogo contra o América, se o Elton Rato não jogar, o Elton Rato também é um jogador que precisa se estudar, porque ele precisa render mais. Ele é um jogador que corre muito, ajuda muito ali, mas ele precisa, né, ajudar na função que foi contratado. Ele precisa fazer gols, finalizar mais. O West contra o Vila Nova não finalizava, né? Girava a bola, parecia uma batata quente, ia para um pé, ia para o outro, ia para o pé, ia para o outro, e no final das contas ninguém finalizava a bola para o gol. Então que essa semana seja uma semana de acertos, né? Técnicos dentro de campo, que o Mancini trabalhe bem a finalização, que os jogadores do Goiás não tenham medo de chutar pro gol. O Moraes, que é um jogador que para mim é o que mais finaliza, ele tem oportunidade, ele bate. Eu acho que mais jogadores têm que fazer isso, né? O Wellington Rato também, né? Pegou na bola já também. Pegou na bola, abriu, bate pro gol. Talvez o rebote sobe no pé do companheiro ali que vai acabar sendo graciado com gol. Então precisa chutar mais, precisa finalizar mais para que esse time volte a vencer. Então eu acredito sim numa vitória contra o América Mineiro, acredito numa vitória boa, né? Assim, eu vou fazer minha análise, depois eu vou postar um stories, eu vou trazer esses stories aqui na semana que vem. Com 5 minutos de jogo eu sei se o Goiás vai ganhar ou não. Porque dependendo do jeito que entra em jogo no campo, a gente já sabe. E promete ser um time muito aguerrido, promete ser um time muito bolado dentro da partida, porque assim, as cobranças foram pesadas, né? Dentro da diretoria, todo mundo só fala isso. As cobranças foram pesadas, foram justas. Foram justas, porque você tem um time que recebe em dias, os bichos estão em dias, teve bicho dobrado no clássico, teve churrasco que ia ter para os caras lá depois do jogo se ganhasse, mas assim, nem isso vem movimentando e sacudindo esse elenco do Goiás. Acho que precisa ter um pouco de entrega, precisa entregar mais para o clube, porque é um clube certinho, paga, honra com seus compromissos, paga tudo certo, então precisa de um pouco de respeito da parte dos jogadores. Eu acho que entenderam isso. Ontem a entrevista do Juninho foi uma entrevista sincera, uma entrevista onde ele entende, né, que o time vacilou e jogou mal, mas eu acho que essa responsabilidade também não tem que ser só do Juninho. Eu acho que uma ideia aí até pro Goiás, nas próximas coletivas, que mude as caras dos jogadores. A gente não quer só escutar os mesmos de sempre, fica parecendo que dentro do Goiás tem uma panela, que essa panela é Messias, Juninho e Tadeu. Por que só esse jogador? Coloca o Caio para dar entrevista, coloca o Jajá para dar entrevista, né? Coloca o Benítez para dar entrevista. O Benítez precisa ouvir mais o Benítez. Você precisa jogar bola. Sua vida não pode ser só lá dentro do Piquiras, não. Né? Porque, ó, jogar não joga nada, mas tá no Piquiras, tá todo dia tá lá naquele argentino de frente ao Piquiras, lá no Flamboyant. Sua vida é essa, cara. Sua vida é passear, tomar vinho em Goiânia e ficar só de boa. Você precisa jogar bola. Para mim, mais um erro do Andrino foi a contratação do Benítez, que não vem jogando absolutamente nada. Ontem, assisti um podcast no Charla Podcast, onde eu tive a oportunidade de ver o atacante, o centroavante Edu, onde ele falou assim: há 2 anos eu não tenho condição de jogar bola. Ele falou que o joelho dele tá estourado, que não tem cartilagem, há 2 anos não tinha condição de jogar bola. E ele veio pro Goiás. O Andrino gasta mais do que a minha mulher e não consegue trazer jogador de qualidade pro clube. Então isso precisa ser corrigido. E quem trouxe o Edu precisa ser responsabilizado por ter dado o aval médico desse jogador aqui. Ficou aqui 1 ano sugando o Goiás, buscando dinheiro, e o cara fala num podcast ontem, no Charla Podcast, que não tinha a mínima condição de jogar futebol profissional há mais de 2 anos, né? E como um cara chega desse aqui e é aprovado? Então, assim, são muitas
perguntas que ficam dos erros de 2024 e 2025, que foi onde o Edu chegou, né, ficou aqui sugando dinheiro do clube. São coisas assim que tem que ter uma cobrança geral, uma cobrança total, né? Se o Benítez aí, para mim eu colocava o Benítez no banco, nem relacionava, porque é um jogador que nem no segundo tempo entra contribuindo. Contra o Vila ficou um fracasso. Entrou em campo, foi um dos piores, porque não produziu. Entrou em um jogo de correria, um jogo de vontade, velocidade. Ele não conseguiu produzir absolutamente nada. Então a gente precisa ver esse jogo contra o América. Esse jogo, para mim, é um divisor de águas. Pode sim significar uma arrancada do Goiás, ou pode significar uma crise também. Uma derrota para o América é sinal de crise. Não pode perder. Não tem terra arrasada hoje, mas se perder para o América, a situação do Goiás fica muito difícil, porque o Goiás pode perder até mais de uma posição. Então o Goiás precisa agora ligar o alerta, e que essa reunião tenha sido uma reunião saudável, que vocês tenham entendido que no próximo jogo a gente precisa reagir, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Espero que o Goiás não entre nessa de que não precisa contratar. Se o mercado oferecer opções de contratação, contrate, porque o Goiás precisa. O Goiás precisa de atacante, o Goiás precisa de um meio campo, o Goiás precisa de zagueiro, o que der para trazer no mercado e o mercado oferecer, que vocês tragam, porque vai ser importante nessa reta final, porque os outros clubes ainda estão se reforçando, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Vou deixar um recadinho aqui para vocês. Ó, nós estamos fazendo uma rifa, vem um projeto aí que, se Deus quiser, agora vai dar certo. O João Batista tá no meu pé, o Joãozão, pra gente tirar esse projeto do papel. Então, tô fazendo uma rifinha ali, já me preparando para esse projeto. Se você puder contribuir, a rifa é 90 centavos, 6 camisas de Adora, 6 camisas novas. Então é um box que você pode concorrer participando, comprando por apenas 90 centavos, tá? O link tá lá no Instagram. Se você quiser o link também, me chama lá no Instagram que eu vou passar para você concorrer aí, né, a uma camisa por semana da Diadora, pra você ter no seu guarda-roupa. São 6 camisas, já pensou? Você tem um manto esmeraldino novo, uma para cada dia da semana, é isso mesmo. Então, fiquem com Deus, curta, comente, compartilhe esse vídeo, porque ele chegue a mais pessoas e o nosso canal sempre cresça, se Deus quiser, tá bom? Um ótimo final de semana, que Deus abençoe o dia de vocês e fiquem com Deus.